Então, se calhar vamos dando início. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que, em nome do Instituto Amar da Costa, recebemos aqui hoje a Madalena Meyer Rezende. A Madalena é professora auxiliar de Política Comparada Europeia e investigadora do IPRI, quiçá o melhor Instituto de Relações Internacionais do mundo. Não que eu seja juiz em causa própria. A Madalena doutorou-se na London School of Economics, tem várias obras publicadas. Eu gostaria de destacar a última, Catholicism and Nationalism, Transforming Party Politics in Europe, que foi publicado pela Routledge em 2015. Tem vários interesses de investigação e é justamente sobre esses interesses de investigação que ela nos traz aqui hoje um livro crucial para nós percebermos o que foi e o que é a Europa e, em particular, uma potência que nós conhecemos mal e que eu acho que muitas vezes fazemos quase questão de continuar a conhecer mal, que é a Alemanha. Por último, gostaria só de destacar que a Madalena é, entre várias coisas, neste momento vice-presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política, e é com muito gosto que a recebemos aqui. Muito obrigada Raquel pela apresentação. Obrigada também ao Rui Pereira de Mel pelo convite e à Raquel também. É com muito gosto que estou aqui a apresentar este livro. É o primeiro livro que eu apresento, por isso vão ter que me desculpar. Ainda por cima eu escolhi um livro um bocado grande, que tem 600 páginas e, portanto, é assim um bocadinho o género de fazer a obra completa de Shakespeare em 35 minutos. Mas é um livro que eu acho que vale imenso a pena ler e que vale imenso a pena apresentar, exatamente porque tem uma data de respostas às questões que nos vêm inquietando nos últimos anos, exatamente a questão alemã, como é que ela se articula com a integração europeia. E a questão alemã é uma questão que normalmente se pode resumir em duas perguntas. A primeira é a Alemanha ser demasiado pequena para dominar o mundo, embora já tenha tentado, e demasiado grande para a Europa, para se articular com os outros Estados europeus. E a segunda parte desta questão é a Alemanha ter na sua história passado por períodos de enorme fraqueza e durante esses períodos ter tido imensa dificuldade em manter a sua soberania, portanto ser um pouco um joguete nas mãos das outras potências europeias. E quando passa para a fase seguinte é uma espécie de potência maníaco-depressiva, tem uma fase depressivas em que não consegue lidar consigo próprio, e depois há umas fases maníacas em que a Alemanha se torna forte e se torna às vezes, no século XX, agressiva e também é incapaz de lidar com a situação, no caso, com a instabilidade na Europa. E, portanto, a questão hoje em dia é como é que a Alemanha encontra o equilíbrio entre estes dois estados, o estado de fraqueza e o estado de fortaleza, e se constitui como uma potência ordenadora da Europa. Esta questão, obviamente, já foi lidada muitas vezes por muitos autores. Obviamente que é também debatida em Berlim, aturadamente, esta questão de como responder à sua posição hoje em dia na Europa. E este livro vem na senda de historiadores como a A.G.P. Taylor e outros, mas de facto a sua periodização é original. É original porque a questão alemã normalmente é tratada inicialmente a partir de 1871, quando a Alemanha se unificou, no máximo 1848, e Brendan Sims vai a 1453, portanto vai 500 anos atrás. Mas, ao contrário do que possa parecer, é um livro que é mais sobre a atualidade do que talvez os outros que começam em 1871. Isso é um bocadinho o que se tira do livro. O livro ajuda-nos a pensar em cenários que vão para além do século XX, ou seja, faz-nos esquecer a Segunda Guerra Mundial, faz-nos esquecer a Guerra Fria,
e faz-nos esquecer também o período em que as instituições europeias dominaram as relações entre os Estados europeus. Isso ajuda-nos porque estamos numa fase de mudança, não é? Estamos numa fase em que as instituições supranacionais estão a enfraquecer, novos modelos se procuram para as relações entre os Estados europeus e as analogias históricas que se encontram nos séculos anteriores, desde o século XV até o século XIX, podem ser inspirações interessantes para pensarmos na forma como as potências europeias se vão constituir. Ainda ontem em Hanover víamos Obama com a Merkel e o Cameron e o Hollande, e portanto essa fotografia fez-nos pensar que realmente não estava lá o Presidente da Comissão Europeia, não havia ninguém para representar Portugal, portanto estamos num momento de uma nova, de uma nova estratégia, pensar uma nova estratégia também para países pequenos como o nosso. Portanto ele apresenta muito a questão alemã numa espécie de uma relação sempre dinâmica entre a França, a Grã-Bretanha e a própria Alemanha, obviamente. E, portanto, a Alemanha aparece como a maior potência continental e por causa da sua história com um destino e com um caráter particular. Há um tema comum aos vários períodos históricos, que é esta tentativa e este caráter alemão de ir para além do seu próprio Estado. Ou seja, se pensarmos em França, temos a França como uma potência continental que desde o século XII se ordenou como um Estado nacional, e temos a Alemanha que desde o século XII fez o oposto, ou seja, quando havia escolhas a fazer entre, digamos, a própria, fazer uma construção estatal baseada no território, coerente, a Alemanha fazia sempre o oposto, ou seja, escolhia sempre o império versus, digamos, a nação. A escolha do rei Barbarossa em 1243 é também muito conhecida, ou seja, ele podia ter, para além de podia ter desistido da Itália e vamos concentrar aqui nestes territórios alemães, e ele não quis fazer isso, e não quis fazer isso por razões talvez económicas. A Itália era um território rico, mas também por razões do próprio Estado alemão e da própria ambição do imperador, que eram ambições universalistas, por um lado, e eram ambições religiosas, ou seja, eles viam-se como continuadores do projeto do Império do Império Universalista, e portanto daí o nome Sacro Império Romano-Germânico não é só um nome, é também digamos um ethos do Estado. Esta escolha determinou desde o século XII que a Alemanha foi um país, digamos, foi um território, um Estado fragmentado entre principados, bispados, etc., ducados, sempre em guerra uns com os outros. O imperador, que era eleito por eles, era uma figura fraca, digamos assim, tinha poucos poderes, e é óbvio que isto foi determinante, digamos assim, para a história da Europa, ou seja, este território foi sempre, digamos, a presa das grandes potências, França, Grã-Bretanha, Rússia. Portanto, nos vários períodos da história, o Sacro Império Romano-Germânico permaneceu, digamos, uma construção anacrónica, digamos assim, no momento em que os Estados se formulavam. Também durante este período, até 1871, até à unificação, há outro tema que é interessante no livro, que é a permanente escolha que a Alemanha
tem que fazer e que os imperadores têm que fazer entre uma aliança com a França e uma aliança com a Grã-Bretanha. E isto também é um tema de fundo do livro, ou seja, ele vê, Sims é um apologista da relação britânica, ou da conexão entre a Alemanha anglo-saxónica, digamos assim, e usa imensos exemplos históricos para mostrar como a fórmula da aliança britânica com a Grã-Bretanha é essencial para manter o equilíbrio europeu face às ambições francesas. Acontece isso com as invasões de Luís XIV, acontece isso durante as invasões napoleónicas, durante a Guerra dos Sete Anos, portanto é um tema recorrente em que ele insiste bastante, e portanto vê-se sempre a França como uma potência que lucrou com a fraqueza da Alemanha, e isso falo realmente, enfim, trazer para a linha da frente este tema das alianças britânicas. Outro tema que é interessante também nesta fase é como os destinos, apesar da sua fraqueza, os destinos do Sacro Império eram vistos como fulcrais por todos os grandes reis europeus. Ou seja, era considerado que quem dominava o Império controlava o mundo. Era assim que se considerava, portanto havia uma grande competição e um grande interesse sempre pela eleição do imperador do Império, e há uma pequena passagem que é também interessante para nós, em que quando o Filipe II de Espanha, não é? O Filipe I de Portugal, chamado pelos espanhóis os Áustrios, não era? Os Habsburgos, quando ele foi eleito imperador, ele emitiu uma moeda, e na moeda estava inscrito "The world is not enough". Portanto, a ideia não é um texto, não é um título do James Bond, não é? Eles foram roubar ao Filipe II. Mas eles escreveram em latim, porque os espanhóis não sabem falar inglês. Portanto, mas isto, enfim, esta inscrição nesta moeda é realmente um sinal de que o Império era de facto considerado a joia da coroa de qualquer casa imperial europeia. E, portanto, vê-se como durante todos estes séculos a questão da Alemanha era vista como crucial. As coisas mudam de figura no meados do século XVIII, quando começa a criar-se no norte da Alemanha a Prússia. É um novo Estado, construído num momento de grande competição geopolítica, portanto, o momento em que o Império Austríaco, o Império Russo, a própria França, todos tentavam fazer ganhos territoriais naquela região, e há uma dinastia alemã que começa a fazer grandes ganhos territoriais, ou seja, começa a agregar pela via militar, começa a agregar uma série de territórios. Enfim, constrói-se o primeiro Estado moderno, o Estado baseado numa máquina militar que era simultaneamente uma máquina fiscal, portanto, determina-se a política externa que determina a forma interna como o Estado prusso se organiza. Há um historiador, publicista alemão, Sebastian Haffner, não sei se já ouviram falar, ele escreveu imensos livros históricos muito engraçados. Dois deles são sobre a Prússia e sobre como a Prússia, digamos assim, determinou o caráter agressivo da Alemanha no século XX. E ele começa este livro da ascensão e da queda da Prússia exatamente pela história do seu pai fundador, o Frederico II, que
que tem cujo destino, digamos assim, ilustra o caráter da Prússia. O Frederico II estava destinado a ser rei da Prússia. Era um rapaz de alma sensível, gostava de música, gostava de filosofia, gostava de não sei de mais, mas pelo menos destas coisas. Bom, e o Frederico II percebeu que o seu destino seria ser um chefe militar e, portanto, resolve fugir com o seu melhor amigo e foge, e o pai vai atrás dele e mata o amigo, desculpem, não mata ele, mata o amigo, e o Frederico II torna-se no maior chefe militar e faz aquele famoso Palácio de Sanssouci em Potsdam, que é uma das pequenas maravilhas da arquitetura E, portanto, apesar de ser amigo do Voltaire e de tocar flauta e de ser de ser um chefe muito culto, ele é basicamente um chefe militar. E este destino da Prússia é visto, digamos, pelo Sebastian Haffner como um destino um pouco fatal para a Alemanha, ou seja, a unificação da Alemanha vai ser feita pela Prússia, por um Estado com um regime militar e autoritário extremamente, marcado. A partir de 1848, a Prússia compete com o Império dos Habsburgos pela unificação alemã, acaba por ganhar, sob, digamos, a grande liderança do maior chefe de Estado do século XIX, Otto von Bismarck, e acaba por determinar exatamente a unificação da Alemanha em 1871 no Palácio de Versailles, portanto em grande vingança contra os franceses. E é aqui com esta unificação alemã e com o destino da Prússia neste Estado, que é um tema que faz parte, enfim, que o Brendan Sims aborda ligeiramente, e que é uma interrogação, ou seja, que é a questão se a história da Alemanha se pode ver como uma história trágica, não é? Ou seja, o século XIX alemão foi o século da maior cultura, da maior música, dos melhores filósofos, arqueologia, ciência, o melhor sistema educativo, e acaba, como sabemos. A primeira vez que este tema foi lançado, digamos assim, para a praça pública na Alemanha, ou seja, esta questão do nazismo ser visto como uma história trágica, foi com um filme que se fez mais ou menos há 10 anos, não sei se viram, o filme se chama A Queda, que são os 10 últimos anos, os 10 últimos dias de Hitler no bunker. E é a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que se trata da figura de Hitler de uma forma séria, que vai para além dos estereótipos. E, portanto, são os 10 últimos dias de vida do Hitler no bunker, no meio da Batalha de Berlim, ou no fim da Batalha de Berlim, e o filme acaba com o suicídio do Hitler, e quando os oficiais vão trazer o corpo do Hitler para o queimário da Eva Braun, há uma música que é uma área da ópera de Purcell, que é da ópera Edith Eneas, que é uma área extremamente trágica, ou seja, é a área em que Dido, que era a rainha de Cartago, se ia matar, e tem aquela linha Remember Me and Forget My Fate, que é uma área que mostra, ou seja, que ela tinha tido aquela ambição de criar uma nova Roma em Cartago, e todas as suas ambições acabam por cair por terra. E, portanto, esta questão da trajetória da Alemanha de 1871 até 1945
é tratada de certa maneira também neste livro, exatamente com um paralelismo que o Brandon Sims faz com a ascensão dos Estados Unidos da América. Ou seja, ele faz uma história não europeia da ascensão alemã e compara exatamente com o facto, com um paralelismo histórico, ou seja, que os Estados Unidos acabaram por se unificar exatamente na mesma década, em 1860, mais ou menos. E a tragédia é exatamente que os Estados Unidos conseguem transformar o seu poder num projeto internacional liberal, se tornam os líderes do mundo. A Diana já nos fez muito bem essa história várias vezes, os debates entre Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson no início do século XX e como eles se transformaram na base das instituições internacionais que se criaram, primeiro a Liga das Nações, depois as Nações Unidas. Os meus alunos que tiveram instituições internacionais estão um bocado fartos disto, mas de facto o paralelismo é um pouco forte. E os Estados Unidos conseguem transformar o seu poder num projeto positivo para o mundo, e a terra de Kant acaba daquela forma que sabemos. E é interessante realmente os anos 20, o debate intelectual nos anos 20, por todo o início do século XX, não nos diz que isto foi um azar, não é? Ou seja, os principais intelectuais da altura apoiavam este género de pensamento. Dois exemplos, os mais conhecidos, o romancista Thomas Mann, que era o maior romancista, o maior escritor do princípio do século XX na Alemanha, apoiava, digamos, o destino particularista e nacionalista, escrevia abertamente contra o intervencionismo liberal dos Estados Unidos. Thomas Mann, é interessante que ele, quando a guerra se aproxima e durante a guerra escreve, arrepende-se e muda de ideias e escreve talvez o seu melhor livro, o Dr. Faustus, em que ele acaba por retratar exatamente a história da Alemanha como faz uma alegoria, ou seja, ele conta a história de um compositor que vende a alma ao diabo para escrever a sua melhor música, a sua música mais sublime, portanto um pouco numa alegoria ao Hitler e à Alemanha em si, que querem compor o destino mais belo, e todo o ambiente em que ele escreve é um ambiente extremamente claustrofóbico, digamos assim, é muito provinciano, é uma coisa também às vezes um bocadinho alemã, que se sente em algumas cidades alemãs, que é, digamos, a maior produção artística, intelectual, e são feitos em sítios extremamente pouco cosmopolitas, digamos assim, são sítios que do exterior aparecem muitas vezes muito provincianos. Outro exemplo é o filósofo Carl Schmitt, também ele, um brilhante filósofo que apoia a ideia de amigo e inimigo, ou seja, que a política não é a persecução independente do bem comum, mas a defesa do que é nosso face aos inimigos. E, portanto, Carl Schmitt apoia o partido nazi até ao fim, nunca se arrependeu e, portanto, foi sempre visto como um dos maiores filósofos do século XX, mas com esta pendente. Portanto, não podemos dizer que propriamente tenha sido por acaso que a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Mas adiante. A segunda parte do livro é mais conhecida, digamos, a história é mais conhecida,
não deixa de ser contada de uma maneira muito original, e começa exatamente com a questão mais uma vez, da Aliança Britânica. Uma das histórias que conta, que Brendan Sims conta, é que o general de Gaulle, o presidente do governo francês no exílio em Londres, em conversa com o Churchill diz-lhe que tem que convencer o de Gaulle que a ideia de desmembrar a Alemanha depois da guerra talvez não seja muito boa, e lembra-lhe que a Alemanha existia antes da Gestapo, o que choca muito o general de Gaulle. Mas de facto são os britânicos que são os primeiros a apoiar a restauração do Estado alemão no pós-guerra. Logo a partir de 45, os franceses resistem até 49, e é apenas sob pressão americana e britânica que o Estado alemão é restaurado, e também resultado da Guerra Fria, que tornava incomportável existir um vazio de poder no centro europeu. Portanto, esta fórmula que se encontrou para a criação da Alemanha Ocidental é uma fórmula britânica, digamos assim, ou anglo-saxónica, e mais uma vez Brendan Sims lembra-nos disso. E lembra-nos também que os primeiros anos da integração, os primeiros anos, os anos 50 e os anos 60, não são propriamente anos de um mar de rosas da relação franco-alemã. Ao contrário, enquanto que a Alemanha fazia um trabalho progressivo, de pequenos passos, da restauração do seu Estado, da sua integração no sistema internacional, através das instituições europeias, da NATO, etc., os franceses tentavam usar a construção europeia como forma de reafirmar o seu poder, basicamente, e tentam raptar, digamos assim, os alemães para o seu projeto, e opondo-se diretamente às estratégias de Kennedy, às estratégias de integração da Grã-Bretanha nas comunidades europeias. Portanto, há aqui uma clara luta nos anos 60 pelo caráter da Europa, pelo caráter das instituições, e uma recusa do que eu acho que é, digamos, a evidência e a tese do livro, que é que a integração europeia, hoje em dia, é baseada em 3 pilares, não é baseada em 2, é baseada em 3 pilares, e isso pode nos deixar um pouco preocupados com o que está para vir. E, portanto, esta luta do general de Gaulle para manter a Grã-Bretanha fora das comunidades e transformar as comunidades numa continuação da Grande França é um tema recorrente, enfim, que ele lida bastante bem. A queda do comunismo e a unificação alemã são também tratados, obviamente. A unificação alemã, mais uma vez, é vista como um projeto apoiado basicamente pelos americanos. Tanto a França como, neste caso ainda a Thatcher, com a Grã-Bretanha, como a Rússia, resistiram ao projeto de reconstrução do Estado alemão em 1989. E, portanto, foi um projeto altamente controverso, em que a diplomacia alemã e a diplomacia americana estiveram lado a lado, com as fileiras cerradas, para fazer a unificação de forma muito rápida. E mais uma vez a resistência francesa é bastante notada. Os resultados, enfim, são aceitos e são digamos que acabam por ser positivos para a Europa de forma imediata, com a criação do euro, e com 10 anos de integração europeia sob a hegemonia benévola dos Estados Unidos. A Alemanha
permaneceu durante estes 10 anos, de certa maneira, bastante introvertida a resolver os seus problemas da unificação, também da criação do euro, etc., reforçando os seus compromissos euroatlânticos, sendo a principal promotora do alargamento a leste, é apenas no fim do milénio, em 99, 2000, que recomeça, digamos, a ambição, em que se começa a ver o despontar de uma nova ambição alemã, a primeira vez no discurso de Oskar Fischer, na Universidade de Humboldt, sobre a Federação Europeia, e de facto é o fim do período da lua de mel, digamos assim. Há aqui um grande momento, um momento constitucional, o projeto da refundação europeia. Às vezes é fácil esquecer o que é que se passou entre 2001 e 2003 e 2004. Incluía várias coisas, incluía o redesenhar das instituições europeias, incluía o aprofundar do projeto de defesa comum, a chamada cooperação estruturada de defesa, implicava também a adesão da Turquia e resultou de um encontro raro destes três líderes, da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha, sobre o futuro da Europa. Portanto, foi um momento de rara harmonia entre os três. Em dezembro de 2004, a Revolução Laranja na Ucrânia fez pensar que isto também implicaria a Ucrânia, que não seria apenas a Turquia a aderir, portanto era um grande momento, e foi realmente a última tentativa de dar forma à União Política Europeia que se tinha inscrito no Tratado de Maastricht. E, portanto, implicava realmente criar uma nova, um novo elan para a integração europeia. O domínio da segurança era crucial e da política comum, era uma nova fase depois da moeda única e era completar também um ciclo adicional de alargamentos, a Turquia na União Europeia e a Ucrânia primeiro na NATO e eventualmente também na União Europeia. Portanto, aquela crise que começou ali em 2005 com o recusar dos franceses, primeiro, e depois dos holandeses, do Tratado Constitucional, foi a primeira das grandes, deste ciclo de crises que se têm, entrelaçado umas com as outras. Já em 2013 a crise do Iraque fazia adivinhar, uma nova posição alemã face às questões europeias e às questões internacionais. A Alemanha, o chanceler Gerhard Schröder decide recusar apoiar os Estados Unidos na invasão do Iraque e, digamos que amarra a França à sua posição, mostra uma independência sem precedentes. A Alemanha afirma-se como uma potência, já não é um país excepcional na Europa, ou seja, já tem os seus interesses nacionais, não se subjuga aos ditames dos Estados Unidos e dos franceses, portanto, digamos que podemos ver aqui o início, ou uma causa comum em todas as crises que se seguem, é exatamente esta nova posição alemã de defender primeiro os seus interesses e talvez depois o interesse europeu. Conhecemos bem a crise do euro, vimos que as instituições europeias foram chamadas, que se fez o que era minimamente necessário, portanto o mínimo foi assegurado, mas não se avançou com as medidas estruturais de mutualização da dívida e tornou-se óbvio que os grandes países não fizeram mais do que o minimamente necessário e de atingir os seus objetivos. E, a questão é exatamente se este se foi um momento, se foi uma crise particularmente difícil de resolver, ou se a Europa está a encontrar um líder, e se a Alemanha se está a constituir como um líder europeu.
Eu acho que enfim, o júri ainda está a deliberar. Acho que há sinais positivos e enfim, que nos apontam, por exemplo, a forma como a Alemanha, em parceria transatlântica com os Estados Unidos, conseguiu resolver a crise da Ucrânia, um bom sinal. É o sinal de uma maturidade de visão estratégica que não podemos ignorar. Acho que na crise dos refugiados é mais misto, ou seja, de facto aquele caráter liberal da sociedade alemã do pós-guerra é fortíssimo, ou seja, esta capacidade de formular esta política, apesar dos riscos e os custos estão à vista, e da própria sociedade de continuar enfim, obviamente com limites, mas a acolher aquele número extraordinário de novos imigrantes. Enfim, a posição de Merkel que tem obviamente é alvo de críticas, e eu também não sou, enfim, não fui a mais entusiasta quando ela começou com esta política, mas tem o seu lado de liderança e do seu lado liberal altamente louvável. E, portanto, eu acho que se vê hoje em dia, por um lado, uma Alemanha confortável na Europa, ou seja, ao contrário dos franceses, que tentam sempre tornar a integração europeia como uma continuação dos seus, enfim, da sua grandeza, os alemães têm, de facto, aquele ethos imperial e aquele ethos, provavelmente já não é católico, já não é religioso, mas é um ethos liberal, que eu acho que é visível na forma como a Alemanha se posiciona na Europa, ou seja, e que é, digamos, uma boa base para construir uma cultura estratégica de liderança europeia. E se tivermos que olhar para trás, para antes do século XIX, eu acho que o modelo de Viena, do Congresso de Viena, e mesmo o Sacro Império Romano-Germânico, a forma como eles se organizavam para encontrar fórmulas liberais, acho que é uma forma que este livro nos oferece para pensar o que está para vir, não é? E como é que vamos ultrapassar este ciclo de crises que nos têm vindo enfim, a preocupar. Para ele, a relação britânica é essencial, aquela fórmula de Halifax, ou seja, a questão fundamental é a aliança entre o poder marítimo e o poder industrial europeu. Há alguma verdade nisto, acho que não é de desprezar, mas temos que esperar pelo referendo de junho, não é? Para ver se tem saída. Obrigada. Muito bem.